para Jesus. Pai, Senhor, igreja. Amém. É um enorme prazer estar aqui nesta noite, no lugar da nossa irmã Jéssica. A esposa dela, irmã Washington, me comunicou de manhã, infelizmente ela não estava muito bem, mas Jesus, creio que já curou ela em nome de Jesus e brevemente poderá estar aqui com os irmãos novamente. Venho na bênção do meu pastor Ezequiel Ferreira, sou da Assembleia de Deus Ministério Belém. E agradeço também a vida do pastor Ezequiel, sua digníssima esposa, a missionária Ana, cada um dos obreiros de público e os irmãos que estão nesta noite. Abram as vossas Bíblias na carta de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4. Deus poderoso, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aqueles que acharam, digam amém. Amém. Vamos ler então. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Aleluias. Somente 3 e 4. Aleluia. Nós podemos se assentar. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a carta de 2 Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo, um grande escritor do Novo Testamento que ao todo escreveu mais ou menos 13 cartas, tendo a possibilidade de ter escrito outras, como a carta de Hebreus, onde não é mencionado um autor, mas aonde há uma menção de um autor, são 13 epístolas paulinas. E então, Paulo escreve a carta de 2 Coríntios, uma segunda carta destinada para a mesma igreja. E agora ele vai falar sobre as armas espirituais. Percebamos que no culto de hoje, a batalha espiritual aqui esteve forte desde o início. É verdade. Foi microfone parando, foi dificuldade na oração. Os irmãos oravam, eu ali com as mesmas dificuldades que os irmãos, todos nós numa luta aqui. Porque quando o Espírito Santo quer se manifestar, Satanás vai se levantar para acabar com a adoração. Hoje pela tarde, eu orando a Deus e pedindo uma palavra, Deus me mostrou para pregar sobre as batalhas espirituais. Eu, como um crente com medo, eu tentei negar, mas Jesus afirmou no meu coração que esta era a palavra. Batalhas espirituais. Glória a Deus. Vir para um culto como esse, onde foi confirmado desde o início, de cada hino até o movimento do culto, Deus confirmou a palavra de batalhas espirituais. Aleluia. Glória a Deus. Para os irmãos que não têm conhecimento, a batalha espiritual é um conceito cristão que descreve o combate diário contra forças espirituais do mal, forças da carne e ideologias mundanas. Essa luta se manifesta através de oposições na área emocional, familiar e profissional, exigindo vigilância e fortalecimento da fé. Aleluia! A batalha espiritual não é uma coisa que só eu tenho, não é uma coisa que só o pastor Ezequiel tem, não é uma coisa que só a missionária Ana tem.
cada crente tem a sua batalha espiritual, sendo a sua mais forte, mais difícil, mais fraca ou mais fácil que a do outro irmão, mas todos nós temos. E a batalha espiritual, quando você está passando pelo processo de batalha espiritual, muitas vezes você acha que é impossível você vencê-la. Se a gente olhar ao nosso redor, não digo só nesta igreja, mas se nós olharmos no meio cristão, muitas famílias hoje têm sido destruídas pelas batalhas espirituais. Aleluias! Meus irmãos, o quanto nós não vemos filhos de pastores se tornando homossexuais, o quanto nós não vemos casamentos acabando porque Satanás entrou no meio, o quanto nós não vemos crentes se corrompendo, jovens, adolescentes saindo da presença de Deus, porque por meio de uma brecha Satanás entrou. Mas a mensagem que eu trago hoje pode parecer o fim da batalha espiritual, mas calma que Jesus ainda está no barco. Eu creio! Deus. Aleluias! Glória a Deus! Aleluia. És maravilhoso, Deus! Assim como eu já falei aqui, a batalha espiritual tem as suas formas para você vencê-la, sendo ela, para vencer uma batalha espiritual, fortaleça-se espiritualmente através da oração, do jejum e da leitura dos textos sagrados. Assuma uma postura de vigilância mental para resistir a sentimentos destrutivos, como medo, mágoa ou dúvida, buscando viver com integridade, amor e em comunidade. Quantos lembram da passagem de Josué, onde ele fala aos jovens: jovens, vós sois fortes e corajosos? Se eu não me engano, o versículo é assim, se não me falha a memória. Ali, ele fala jovens, mas aquilo é para todos nós. Nós temos que ser fortes e corajosos. A batalha espiritual parece que vai te matar. Porque eu não vou falar que é fácil, eu não vou vir aqui pregar um evangelho da prosperidade e falar para você que é a coisa mais fácil do mundo é ser crente. Não é. Batalha espiritual é você às vezes estar dentro do seu quarto, está se arrepiando inteiro com uma coisa que você está sentindo e nem sabe o que é, mas só está morrendo de medo. E é nesse momento que você tem que dobrar o seu joelho, chamar o seu Salvador Jesus Cristo e pedir a ajuda do Pai. Aleluia! A batalha espiritual parece o fim, mas nunca foi, e Satanás não vai te vencer. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, infelizmente minha mãe não pôde estar comigo hoje, mas eu sempre gosto de fazer menção por ela, pois se hoje eu estou aqui nos caminhos de Jesus, é minha mãe que foi a responsável por isso. Hoje eu vendo, agora há pouco nós vendo as crianças cantarem, que Deus abençoe as irmãs, as tias das crianças, porque esse é um dos trabalhos mais importantes da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Afinal, às vezes os pais não ensinam, mas as tias das crianças estão aqui ensinando as crianças que lá no futuro serão pregadores, cantores, cantoras, missionários, serão a geração de amanhã que vai levar a palavra. Aleluia! E eu agradeço a vida da minha mãe, agradeço a Deus por ter me dado ela, porque se hoje eu estou aqui contrariando tudo que Satanás queria, é graças a essa mulher. Minha mãe, infelizmente, teve um tempo da vida dela aonde ela estava com depressão, aonde ela estava, ficava na cama e não conseguia, não tinha forças para sair dela. A gente olhando daquela visão, a batalha espiritual parece que vai matar. É verdade. Quantas vezes eu olhando para minha mãe naquela cama, não achei que eu ia perder a minha mãe. Graças ao bondoso Deus eu não perdi. Mas em todo momento Satanás soprava aos nossos ouvidos: aí é o fim, acabou. Você perdeu a sua mãe. Se você se alegrava e ter uma mãe boa, infelizmente acabou tudo, esse é o fim. Só que a gente não serve um Deus qualquer.
A gente não serve um Deus como era Baal. A gente não serve um Deus pagão. A gente não serve Satanás que fala e não cumpre. Mas a gente serve um Senhor e Salvador que fala que vai fazer e faz 3 vezes melhor. Aleluia. Deus curou a minha mãe, mesmo a gente achando que ela não sobreviveria. Deus curou ela em meio à batalha espiritual. Aleluia. Só que a batalha espiritual, ela é um processo longo e contínuo. Se você não lutar contra ela, ela vai permanecer até Satanás conseguir cumprir o plano dele. Crentes, nós não podemos ser pessoas na presença de Deus estáveis. A gente tem que se movimentar. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que é isso? Você que é a mulher da casa, intercessora pelos seus filhos e pelo seu esposo, dobrar o seu joelho toda noite, interceder pela vida deles, repreender os demônios que querem acabar com a sua família. Você, esposo que é o provedor, ser aquele que vai dobrar o seu joelho, que vai trabalhar, que vai lutar contra as hastes de Satanás, que vai lutar contra as ciladas de Satanás, vai orar e interceder pela sua família e proteger a sua família espiritualmente. Aleluia. É a proteção do lar. Esse é um tipo de batalha espiritual. A batalha espiritual familiar. Quantos casais a gente não vê que era um casal de Deus, era um casal da igreja, se separou, se desviaram os dois, em alguns casos até se tornaram homossexuais. Satanás pegou e fez a festa. Mas pode ter certeza, alguma brecha, não digo só da família, mas alguma brecha ali no casamento, alguma coisa ou alguém da família pode ter feito, alguma brecha deles permitiu que Satanás entrasse. Só que o que a gente tem que lutar contra é contra as brechas. Você acha que um filme maior de 18 é tudo certo, tudo normal? Um filme de terror é tudo normal? Tudo bem, é só um filme. Você pode achar que as coisas que parecem desse tamanho são pequenas. Coisa linda, Deus. Mas abre o olho, porque lá é um portal e aquilo você está atraindo demônios para a sua casa. A batalha espiritual é um assunto complicado. Começa com uma série, começa com uma coisa inofensiva, uma coisa que você acha que não parece. Gente, eu não estou querendo condenar os irmãos, não achem isso. O Espírito Santo está me levando para esse lado. Eu também assisto série, eu também assisto filme, mas a gente tem que vigiar no que a gente assiste. O problema não é o assistir, o problema é o que você vai assistir. Aleluia. Tem coisas que parecem cristãs, mas não são. É verdade, Deus. Tem coisas que você acha que fala sobre Jesus, mas quando você vai ver o real significado, aquilo está adorando a Satanás. É ter sabedoria. É ser sábio dentro da sua casa. É verdade, Deus. Pois lá é um lar cristão. Glória a Deus. Meus irmãos, imagine o quão vão é a sua vida cristã se você vir para a igreja, aqui você ser crente, lá fora você dar lado para Satanás. Satanás vai olhar para você e falar: eu nem preciso mexer com você, você é um dos meus. Você acha que essa sua dificuldade para orar é coisa normal? Aleluia. Você acha que seus medos, a sua ansiedade são coisas normais? Você acha que essas coisas que têm acontecido e te impedido de muitas vezes ir ao culto são coisas normais? Aleluia a Deus. Lute contra o demônio que está tentando derrubar a sua casa. Aleluia, glória a Deus. Satanás, ele não quer ver a sua família bem. Satanás, ele não quer ver você bem. Mas você precisa se posicionar.
Segunda-feira eu estava pregando na casa de recuperação, a qual a minha igreja trabalha com dependentes químicos. E a palavra que Jesus me entregou ao meu coração falava sobre Jeremias capítulo 29, versículo 11, aonde Deus dá uma mensagem de esperança ao povo. Eu sei os pensamentos de paz que tenho sobre vós. Não são pensamentos ruins, mas são pensamentos bons. É uma ótima palavra de esperança. Mas o Espírito Santo me conduziu naquela noite para falar sobre o cativeiro que o povo iria passar. A batalha espiritual é como se fosse um cativeiro. Naquele caso, o povo tinha que suportar o processo que Jesus estava ensinando. Mas há casos que Satanás está tentando te pôr no cativeiro. Não é Deus, é Satanás que está querendo te colocar no cativeiro. Você tem que lutar para sair de lá. Quando Jesus te escolheu, assim como ele falou para Jeremias capítulo 1, versículo 5, quando estava no ventre de tua madre, eu te escolhi e as nações te dei por profeta. Quando Jesus te escolheu, quando Jesus te chamou para o caminho dele, ali ele firmou um cumprimento, uma união. Aleluia. Só que quem tem união, conversa. Quem tem união, tem intimidade. Quem tem união, tem frequência. Não adianta você falar para mim, Vinícius, eu sou crente, mas você não ora nem 10 minutos por dia. Não adianta nada você falar para mim, Vinícius, eu sou crente, mas você nem tentar se esforçar para ler a Bíblia. Ei, porque tem gente que tem dificuldade em ler a Bíblia e tudo certo. Mas Deus ele não está se importando somente com quantos capítulos você vai ler. Mas Ele está se importando em ver a bondade do seu coração, em querer mais do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia! Porque posso falar uma coisa? Na época de Gunnar Wingre, aonde ele fundou as assembleias do Brasil, um missionário sueco, ele e o outro missionário sueco, Daniel Berg, vieram ao Brasil. Eu estava lendo sobre esse livro, e quantas eram as pessoas que eram analfabetas, que não falavam, não liam a Bíblia, eram mudas, outras surdas, mas sentiam a presença de Deus, porque Deus não está preocupado com a sua ação, Deus está preocupado com o seu coração. Aleluia. A batalha espiritual é um tema que tem que ser debatido e lutado contra ele. Se você desistir, é o fim da sua vida ali. Se você se entregar, pode ser que não tenha outra chance. Mas nós crentes não podemos abaixar a cabeça. Temos que levantar e lutar contra as potestades malignas. Aleluia. Sabe por quê? Efésios capítulo 6, versículo 1. O escritor Paulo, apóstolo Paulo, vai nos falar exatamente sobre isso. Eu vou abrir aqui para ler. E ele fala assim, no Efésios capítulo 6, versículo 10. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e contra potestades, contra os governantes das trevas deste mundo e contra as maldades espirituais em regiões celestiais. Você entende o tamanho dessa fala de Paulo? É literalmente você entregar tudo ao seu Deus. Porque a gente, às vezes, missionário, a gente quer lutar com a força do nosso braço. Sabe por quê? Tem crente que ele entende que ele está passando por um processo difícil. Tem crente que entende que ele está passando por um momento complicado. E ele fala, eu vou lutar. Mas ele não jejua, ele não ora, ele não busca. Ele quer lutar com a força do braço dele. Ele posso falar uma coisa? Eu e você não servimos para nada. Eu e você viemos do barro.
nós não servimos para nada. Sem Jesus somos somente pó. Sem Jesus somos só pessoas inúteis. Sabe por quê? Lembra da sua conversão. Quantos Deus não tirou quando estava viciado nas drogas? E Deus falou: eu vou tirar deste caminho de perdição e vou transformar em vaso de honra. Glória a Deus. Quantos não eram cachaceiros e Deus transformou a vida? Quantos não estavam no caminho das trevas, tinham vidas sofridas e eram humilhados por Satanás, e Jesus tirou você desse caminho e falou: eu vou te dar uma nova vida, eu vou te dar uma nova história. Lembra desse caminho? Aleluia. Aleluia. Lembra dessa história? Quando você foi escolhido ali, quando ali Jesus te resgatou, quando ali Jesus mudou a sua história, você mudou de pessoa, a sua personalidade mudou, você inteiro mudou. Antes, no mundo, as pessoas têm uma briga, querem resolver na mão. Mas não, você, crente, você não tem que resolver as coisas na mão. Verdade. Você não resolve as coisas no braço. Crente, desde o início do mundo, tinha que resolver as coisas, era na oração. É verdade. Sabe por quê? Se o povo de Canaã quisesse ir sozinho para a terra, se o povo de Israel quisesse ir sozinho para a terra de Canaã, não iriam conseguir. Quem guiou? Jesus. E mesmo que se por via das dúvidas conseguissem chegar no caminho, não iam durar lá. Sabe por quê? Sabe quem proveu no deserto? Sabe quem derrubou o maná? Foi Jesus Cristo de Nazaré. Foi Jesus, foi o Pai Celestial que ali, Jesus ainda era promessa, mas Jesus, eu digo Deus quando eu estou falando de Jesus, nosso Pai, Ele proveu para o povo de Israel no deserto. Ali desde quando aquele povo decidiu seguir os caminhos de Jesus, os caminhos da promessa de Jesus, da promessa do Messias, desde aquele momento que eles decidiram aguardar a vinda de Jesus, eles não viviam mais para si, mas eles lutavam tudo com armas celestiais. Aleluia. Eu vou, mas se a tua presença não for escolhida, não me tire daqui. Eu vou fazer, mas não vai ser eu que vai lutar, vai ser o Senhor Jesus. Eu sei que às vezes você pensa, porque eu mesmo já pensei isso. Ai, mas eu fico pedindo muita coisa para Jesus. Eu vou pedir para Ele resolver esse problema. Meu irmão, Jesus, Ele te salvou. Ele morreu na cruz por você. Ali já foi a maior coisa que você poderia receber. Foi a maior coisa que Jesus fez por você. Em todos os dias Ele faz uma coisa nova. Mas só o ato de se entregar numa cruz sem ter culpa nenhuma, aleluia, foi o maior ato que Jesus fez por você. Obrigado, meu Deus. Não tente lutar as batalhas espirituais sem Jesus. Não tente lutar as batalhas espirituais sem Deus. Deus, Ele não quer um crente que vai lutar com a força do seu braço. Deus, Ele te chamou para lutar no joelho. Tem um hino que não me lembro qual é o número, mas o hino ele fala assim em sua letra: quando teu amigo te insultar, conta ele em oração. Aleluia. Jesus quer que você tenha intimidade com Ele. As batalhas espirituais não vão ser vencidas se você não buscar Jesus. As batalhas espirituais não serão vencidas se você não buscar a Ele. Satanás, ele é esperto, mas nós crentes temos o que é dono da sabedoria. É verdade. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Principais frentes da batalha.
Um dos lugares que Satanás mais age é na sua mente. Sabe como que começa? Você está no culto, uma coisa te aflige no meio do culto. Você vai para sua casa chateado, amargurado, triste pelo que aconteceu. Ali Satanás começa a plantar a dúvida na sua mente. Você chega na sua casa chateado pelo que aconteceu e se olha para si mesmo e fala: o que eu estou fazendo naquela igreja? É desse jeito. O que eu estou fazendo naquela igreja? Satanás sopra no seu ouvido. Se você for crente, se você for um cristão espiritual, você vai repreender. Aleluia. Mas se não for, se estiver em um momento de fraqueza, é o plano que Satanás queria fazer. Glória a Deus. Ele planta na sua mente primeiro e faz aquilo se tornar uma amargura no seu coração. E posso falar uma coisa: se você, seu coração está amargurado, isso é ausência do amor. Quem é o amor de Jesus? A amargura não provém de Deus. Seu coração está triste, está chateado, mas você não deve fazer como outras pessoas fizeram, ficar chateado, deixar que isso lá na frente te leve para fora dos caminhos de Jesus. Porque posso falar uma coisa, missionária: Satanás, ele não tem pressa em trabalhar para te tirar dos caminhos de Jesus. Satanás, ele trabalha de pouquinho a pouquinho, pouquinho a pouquinho, pouquinho a pouquinho, até ele chegar no objetivo dele. Aleluia. Ele começa com a dúvida. Aí você passou um dia, 2 dias, continuou chateado. Isso aconteceu no domingo, mas na quarta-feira você voltou para o culto. Aqui é terça ou quinta? É terça e quinta? Esse aqui é domingo agora. Então, você vem para o culto de terça-feira, passou um dia, vem ainda triste, chateado. O irmão que te chateou está no culto, você cumprimenta ele, não tem normal. Mas a Aleluia. amargura ainda está dentro do seu coração. Verdade. Aí sabe o que acontece? Chega na quarta-feira, aquela sua amiga que você nunca mais viu, que você só tinha amizade quando era do mundo, te liga e fala: amiga, olha, vai ter tal festa, vamos comigo? Você acha uma festa inofensiva, mas a tentação vem. E é naquele momento que todo o ciclo de Satanás está sendo formado. Porque começou em uma amargura no seu coração, que você deu brecha. Satanás te levou para a tentação. Depois disso você vai dando lado, até que daqui a pouco você está separado do seu marido, longe dos seus filhos, fora da igreja e fazendo todas as vontades de Satanás. A segunda frente de batalha é o mundo. Às vezes, vai ter pessoas que vão subir no púlpito e vão chegar para você e falar: se te faz bem, faça. Mas não acredite. Sabe por quê? Porque você foi criada em uma casa de palavra. Quem chegar e falar para você que você pode fazer o que você quiser, pode ser o que você quiser, repreenda, pois isso é teologia de Satanás. Isso é a história de Satanás, que só quer te tirar dos caminhos de Deus. Satanás, ele vai trabalhar até em cima de púlpitos. Quantas pessoas nós não vemos nos dias de hoje, grandes pregadores, falando coisas contrárias aos princípios da Bíblia. Não estamos nesse nível, mas daqui a pouco vai estar sendo pregado em cima de púlpito que se o homem quiser ter 20, 30 mulheres, pode ter. Deus, ele abomina qualquer pecado. E nós já estamos vendo pregadores subirem em cima de púlpitos, onde é um local considerado sagrado, para falar de coisas que são contrárias
aos princípios divinos. Só que você, existe aquela história que minha mãe sempre falou pra mim. Se a pessoa for mais experiente, não vou dizer velho, mas se a pessoa for mais experiente, ela não aprende coisa nova. Tá bom, pode ser que você se mantenha até o resto da sua vida nos caminhos de Jesus, mas e os seus filhos que estão sendo influenciados por professores, por colegas de classe, aonde Satanás está trabalhando muito nas escolas, aonde Satanás está falando sobre coisas que são contrárias à nossa fé? É verdade, Deus. Quando a Bíblia nos fala, ensinar a criança o caminho que deve andar, na verdade ele não falou o caminho, falou no caminho, porque tem diferença. O caminho é você mostrar, ó, para chegar até o portão você tem que percorrer aqui. No caminho é você dar a mão para a criança e ir com ela até o objetivo final. Aleluias. Ensinar a criança no caminho que deve andar é papel de todo pai. Se você não vai mudar, vai se manter na igreja, cuide da sua família e dos seus filhos, pois lá na frente você pode perder o seu filho para o mundo das drogas, porque você não se preocupou em ensinar a ele o caminho certo. Porque você não se preocupou em ensinar a ele o caminho de Deus. Aleluias. Sabe por quê? Às vezes a série interessa mais. Às vezes o celular interessa mais. Às vezes você deixa a paciência, fugir. E não tem tempo para trabalhar com a sua família. Não tem tempo para servir a sua família. Não tem tempo para estar com a sua família. Isso é brecha. Você vai dando brecha e Satanás vai destruindo a sua família. Satanás vai corrompendo sua família. A terceira frente de batalha é a carne. Nós somos carne, somos pecadores. A minha carne está incluída, a minha carne está junta com o meu espírito, está junto com a minha alma, eu estou tudo no corpo só. É uma briga que tem entre o meu espírito e a carne. Só que a minha carne ela ainda vai querer temer ao pecado. Minha carne ela vai querer o pecado. Várias vezes Satanás vai usar a sua carne para te inclinar para as tentações. Mas se você tiver adoração, se você tiver oração, intimidade com Deus, não se preocupe quando vier as tentações, você vai estar forte o suficiente com Jesus. Aleluia. Para rejeitar. Verdade. Porque não há batalha que se vença sem Jesus Cristo. Eu estou desde o início da pregação falando aqui. Deus, Ele está falando aos nossos corações para batalhar com as armas espirituais. Glória a Deus. Aleluia. Deus te deu armas espirituais e você não quer usar. Você quer usar as suas forças do seu braço. E é nisso que Satanás te faz de fantoche. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia, caminhando para o final já, a Bíblia nos ensina, em Efésios capítulo 6, como nós devemos lutar contra as armadilhas de Satanás, contra as astutas ciladas do diabo. Sendo a primeira ela, cinto da verdade e couraça da justiça. Não adianta nada você falar que você é crente se você não tem integridade. Crente, ele é uma pessoa justa. Crente pegou com o irmão dinheiro emprestado, ele vai lá e paga. Crente, ele não sai falando mal por trás das pessoas. Crente, ele não sai inventando história. Crente, ele tem integridade. E me desculpe falar, se você não está tendo integridade, o Espírito Santo está faltando na sua vida. Sem o Espírito Santo, falta todas essas coisas. Aleluia. A segunda coisa é o calçado do Evangelho.
disposição para viver a paz e anunciar as boas novas. Aleluia. Você tem que andar conforme os caminhos de Deus. Glória a Deus. Você não pode ter vergonha do seu ministério. Você não pode ter vergonha do seu cristianismo. Fale. Tenha orgulho em falar: eu sou crente. Tenha orgulho em falar: eu sou cristão. Tenha orgulho em falar: eu tenho Espírito Santo na minha vida. Aleluia. Porque tudo que você tem, Paulo já falou, pois tenho como tudo esterco, considerado a Cristo Jesus. Porque todas as coisas que eu tenho, missionária, não valem de nada. Sabe por quê? Vai chegar o último dia que o meu terno vai ficar, meu paletó vai ficar, meu relógio vai ficar, meu celular vai ficar tudo aqui. Mas a minha maior vitória vai ser subir para lá em cima, adorar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Eu estou pregando assim com o microfone desligado, não percebi. Aleluia. Senão que eu falo alto. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Obrigado. Eu me olhando aqui agora, eu falei: ué, esse microfone está desligado, porque eu estou gritando. Não estou ouvindo? Vai estar ouvindo bem. Amém. Nós vamos pregar sem o microfone. A terceira parte é o escudo da fé. Confiança inabalável em Deus para resistir às setas inflamadas, dúvidas e ataques. Sabe por quê? Tem crente que quando chega na porta de batalha, eles acham que ali eles têm que desanimar. Sabe por quê? Tem crente que quando recebe o diagnóstico de um câncer, a primeira coisa que ele faz é ficar triste. Mas não deve ser essa atitude. A primeira coisa que você faz quando recebe um diagnóstico médico contrário àquilo que você queria ouvir é você ir dobrar o seu joelho e dar graças a Deus, porque sabe que Ele vai lutar essa batalha com você. Aleluia. Jesus disse a nós em Mateus capítulo 6, versículo 3. E Pedro, eu te digo que tu és pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que significa isso? É Jesus falando para Pedro: Pedro, tu é pedra pequena, Pedro. Pedro, tu é pedra pequena, Pedro. Pedro, tu é minúsculo, tu não tem tamanho, mas se tu se unir com seus irmãos em Cristo e orar por uma causa e se firmar na rocha que é Cristo, Satanás pode ter a porta, mas vocês vão chegar e vão arrebentar. Eles não vão parar você. Sabe por quê? Desde o início do mundo, Satanás tentou parar o cristianismo, tentou levantar deuses, tentou levantar satanistas, tentou levantar poetas, entre outras pessoas que queriam acabar com o cristianismo. Mas desde lá, desde a cruz, Jesus vem vencendo um a um. Não vai prevalecer a porta do inferno contra a sua família, a sua casa. Sabe por quê? Se estiver firmado com Jesus, os planos que Deus tem para a sua vida são planos de paz e não planos de maldade. E quando vocês caminharem na presença de Jesus, em direção à porta do céu, Satanás vai colocar portas, vai colocar coisas para te desanimar em minhas batalhas espirituais. Mas se você estiver firmado em Cristo, nenhuma vai te parar. Aleluia. Entende a complexidade desse texto? Forte. Entende a complexidade que Jesus fala aos nossos corações? Sem intimidade, eu e você não somos nada. Sem Jesus, eu e você não somos nada. Precisamos de Cristo em nossa vida. Precisamos de Jesus conosco. Pedro tem uma grande lição com essa mensagem de Jesus.
devemos estar firmes sobre a rocha. Aleluia. Capacete da salvação. A quarta arma. Sabe o que é isso? O crente que ele é firme em Jesus, ele tem certeza que se ele morrer hoje, amanhã ele vai para o céu. Teve um irmão, eu tenho 2 minutos. Teve um irmão que infelizmente faleceu algumas semanas atrás, que ele nos contava sobre a seguinte questão. Quando ele era um pouco mais jovem, ele morreu com 94 anos, se eu não me engano. Quando ele era um pouco mais novo, quando tinha uns 78 ali, que ele congregava com a gente, congregava com o pessoal, depois quando chegou na minha época, com uns 86 ali, ele sempre chegava para todo mundo e falava: você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que se hoje você morrer, você vai para o céu? Porque o crente tem que ter certeza. Você tem certeza que se hoje Satanás ceifar a sua vida, ou se hoje Deus recolher a sua vida, o seu destino será o céu? Você tem certeza? E me desculpe falar, se você tem dúvida, se conserte, pois a vida eterna não te serve. Jesus, glória a Deus, aleluia. Se você tem dúvida sobre a sua salvação, o capacete da couraça, a couraça da justiça, o calçado do evangelho, o escudo da fé, o cinto da verdade e o capacete da salvação não estão com você. Espada do Espírito. Sabe o que acontece? Eu vejo hoje em dia muitos crentes debater com pessoas que são ateias, que são contrárias à Bíblia. Muitos deles querem falar de coisas do nosso conhecimento. Mas a espada do Espírito é debater com a palavra. Sabe por quê? Jesus, quando ele estava no deserto, pastor, só uns 5 minutos eu já termino. Quando Jesus estava no deserto, Satanás chegou e falou para ele: se prostrares e me adorares, eu te dou todos os reinos desta planície que você está vendo. Sendo as coisas já de Jesus. Ele estava querendo ter o que era de Jesus e dar para Jesus mesmo. Mas quando ele faz isso, Jesus responde para ele: não quero. Quando Satanás fala, transforma essas pedras em pães, sabendo que Jesus estava em um jejum, sabendo que Jesus estava passando por um processo aonde ele tinha fome, ele faz essa proposta. Mas aí Jesus debate com a Bíblia e fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Aleluia! Glória a Deus! Você precisa de alimento espiritual. Eu preciso de alimento espiritual. Nós precisamos de alimento espiritual. É verdade. A espada do Espírito deve ser a sua maior força na batalha espiritual. Convide Jesus para a sua casa. Convide Jesus para as suas batalhas. Lute com Cristo, pois com Ele você vai vencer. Para terminarmos, oração e vigilância. Estar sempre conectado a Deus. Aleluia. E alerta. Glória a Deus, aleluia. Crente que tem conexão, ele recebe o manto missionário. E ele nem precisa pensar 2 vezes. Ele recebe o manto e ele já vai entregar. Porque ele tem certeza que é Jesus que está fazendo. O crente que tem convicção, ele ouve o pregador falar e ele já preenche o seu coração com aquela palavra, porque ele sabe quem é Jesus. Sabe por quê? Se eu tapar o seu olho, mas você ouvir a voz do seu filho, você vai reconhecer. Porque você tem intimidade, conhece e mora com ele. Deus, é verdade. Se você tiver uma vida com Cristo, Cristo morar no seu coração, mesmo que esteja de olho fechado, no meio da tempestade das trevas, você vai ouvir a voz de Jesus. E no meio das trevas, a luz de Cristo
vai iluminar para você. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Deus. Para encerrar essa palavra, eu trago a seguinte reflexão. Hoje eu preguei de uma forma bem calma para os irmãos entenderem, porque essa palavra é necessário ser calma, pois precisa de compreensão. Hoje, pare de lutar com a força do seu braço. Pare de lutar da forma que Satanás quer que você lute. Convide Jesus para a sua casa, convide Jesus para o seu trabalho, convide Jesus para a sua família, convide Jesus para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Pare de lutar e ore. Glória a Deus. Se prostre aos pés de Jesus. E pode ter certeza que a vitória brevemente virá. Glória a Deus, aleluia. Agradeço a minha oportunidade, irmão.